De todos os meios de graça, o jejum tem sido mais mal compreendido. Alguns o exaltam acima de todas as escrituras e da razão. Outros o desconsideram por completo. Este será nosso ponto de partida. Para o cristão temente a Deus e fiel ao que ensinam as Sagradas Escrituras, não importa o que as pessoas acham sobre determinado assunto, e sim o que nosso Senhor diz a respeito. Portanto, é de suma importância questionar. A Bíblia ordena que jejuemos. Adianto que a resposta pode ser relativa ou mesmo subjetiva, dependendo da abordagem. Muitos afirmam, e eu mesmo repeti tal declaração por muito tempo, que não há, na Nova Aliança, nenhuma obrigatoriedade quanto ao jejum. Ele vem sendo tratado, especialmente em tempos modernos, como opcional. É como se a mensagem fosse comunicada assim: se você jejuar, tudo bem. Mas lembre-se de que você não é obrigado a isso. Na verdade, em muitos círculos cristãos, ainda que com outras palavras, o assunto é ensinado exatamente nesses termos. Já não se fala tanto sobre jejum na igreja contemporânea, isso é fato. Ademais, no ensino dos poucos que decidem tocar no assunto, o agravante é que há mais desculpas para que não se jejue que estímulo à sua prática. É necessário analisar melhor, à luz das Escrituras, esta importante disciplina espiritual. No Antigo Testamento, os judeus tinham um único dia anual sobrescrito de jejum instituído, o dia da expiação, mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23:27. O ato de afligir a alma era compulsório, e quem não o fizesse seria morto, porque toda alma que, nesse dia, se não afligir será eliminada do seu povo. Levítico 23:29. É fato que a expressão afligir a alma não se refere apenas a um tipo de sentimento interior, pois seria subjetivo demais para que alguém conseguisse, de fato, executá-la. Embora tenha sido utilizada para explicar outros tipos de abstinências, como na lei dos votos, Números a 30:13, vale ressaltar que, no contexto do dia da expiação, tratava-se de uma referência direta ao jejum, tanto que tal evento ficou conhecido como o dia do jejum. Jeremias 36:6. Ao qual Paulo se referiu posteriormente, Atos 27:9, ainda que os hebreus tivessem um dia anual de jejum compulsório, nas palavras de John Davis, não se encontra o verbo jejuar, ou o substantivo jejum, em todo o Pentateuco. Se há prescrições a seu respeito, elas vêm em linguagem ambígua, como esta: afligireis as vossas almas. Levítico 16:29 e Números 29:7. Há muitos exemplos de jejum no Antigo Testamento, mas nenhum como resposta a uma ordenança. Houve momentos, por exemplo, em que jejuns foram convocados pelo próprio Deus. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco. Porque no templo de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Joel 1:13-14. No entanto, foram sempre convocações proféticas, pontuais. Não se percebe, em nenhum dos casos, o estabelecimento de uma ordenança para que o jejum fosse prática regular ou contínua. Os muitos exemplos de jejuns praticados na Antiga Aliança são esclarecedores acerca da disciplina, e nós os estudaremos adiante, porém não caracterizam um mandamento. Os israelitas, nos dias do profeta Isaías, começaram a questionar o porquê de Deus não se importar com os jejuns que eles faziam. A resposta divina sentencia que estavam fazendo a coisa certa, porém, do jeito errado. Isaías 58:1-14. O Senhor, portanto, não falou contra o jejum, e sim orientou seu povo a fazê-lo da forma correta. Isso revela que Deus esperava que seu povo jejuasse e que o fizesse adequadamente. Ainda assim, não comunica uma ideia de obrigatório. Igualmente, para os crentes da Nova Aliança, não há uma ordenança clara de jejuar. Textos usados para sustentar o imperativo são notoriamente questionáveis, pois não constam nos manuscritos bíblicos mais antigos, razão pela qual já quase não aparecem nas versões bíblicas modernas. Comentário Bíblico NVI, aponta, os versículos citados em apoio a isso: Mateus 17:21, Marcos 9:29, 1 Coríntios 7:5, Atos 10-30 são tomados de manuscritos inferiores que foram corrompidos pelo crescente asceticismo na igreja. Contudo,
Apesar de evidentemente não haver um imperativo, o Novo Testamento está repleto de menções ao jejum. Fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como fizeram, mas infere que nós também jejuaríamos e, de igual modo, instrui-nos sobre o modo correto de fazê-lo. O ponto é, muitos ensinadores falharam gravemente ao dizer que, por não haver nenhuma ordenança específica para o jejum, então não devemos jejuar. Contudo, quando consideramos o ensino de Jesus, não há como negar que o Mestre contava que jejuássemos quando vocês jejuarem. Não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Mateus 6:16-18. Embora, aparentemente, Jesus não estivesse mandando jejuar, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de nós tal prática. Cristo não disse se jejuássemos, mas colocou ênfase na instrução sobre o jejum para quando o fizéssemos. Além de instruir sobre a motivação correta ao jejuar, ainda destacou que tal prática produz resultados. Como deduzir outra coisa diferente de que nosso Senhor manifestou clara expectativa de que seus seguidores jejuassem? Apesar de o próprio Senhor Jesus haver jejuado por 40 dias e 40 noites antes do início de seu ministério, constatamos que seus discípulos não observavam o jejum dos judeus daqueles dias, exceto do dia da expiação. Houve, inclusive, um momento em que alguns chegaram a cobrar a Cristo pelo fato de seus discípulos não jejuarem. Naquele tempo, era um costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana. Lucas 18:12. Às segundas e quintas a resposta oferecida pelo Mestre é muito esclarecedora. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Lucas 5:33-35. Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos, apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo, depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando aos seus, então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Jesus falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico, quando estariam sem o noivo, a partir de sua morte e ressurreição. Na perspectiva cultural, a alegoria referente ao noivo é muito elucidativa. No comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, comenta as festas de casamento podiam durar até 7 dias. Dizia-se que a alegria festiva era uma obrigação tão fundamental que os rabinos interrompiam sua instrução para saudar a procissão dos noivos. Não era permitido jejuar ou participar de outros atos de lamento ou trabalho árduo durante a festa de casamento. Jesus faz uma analogia com sua situação, declarando que seria inapropriado jejuar enquanto ele ainda estava ali. Mais uma vez, a questão é a impropriedade do jejum naquelas circunstâncias. 8. A declaração do Mestre, portanto, derruba por terra o argumento de quem alega que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança. Como negar, diante de tamanha clarificação bíblica, que o jejum seja algo que nosso Senhor espera de todos os seus remidos? Como negar que tal orientação tenha sido dada também à Igreja? Ou que a própria Igreja o tenha, com efeito, praticado desde o início da era cristã? Observe estes 2 registros bíblicos sobre a Igreja em Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Atos 13:2-3, e ainda promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atos 14:23, assim como em Antioquia, uma igreja composta majoritariamente de gentios, encontramos, novamente, a prática da oração com jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios. Isso aponta a cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente dos judeus e não limitada à antiga aliança. Alguns procuram limitar a expressão dias, em que o noivo lhes será tirado. Lucas 5:35,
Somente aos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus, em vez de reconhecer que se trata da presente era da igreja. Sobre isso, afirmar Torwallis o jejum escolhido por Deus, somos forçados a aplicar os dias de sua ausência ao período atual, desde o momento em que ele subiu para o Pai até que retorne, vindo dos céus. Evidentemente, foi assim que os apóstolos compreenderam as palavras de Jesus, pois os relatos de que eles estavam jejuando não surgiram senão após a ascensão dele para o Pai. Atos 13, 2-3. Foi a esta época da igreja que o Mestre se referiu quando disse: então jejuarão. A hora é agora. No livro Fome por Deus, discorrendo sobre o tempo de ausência do noivo, John Piper tece o seguinte comentário: na minha opinião, a razão mais forte para esse ponto de vista é que a única parte em Mateus que Jesus usa este termo noivo é para se referir a si mesmo voltando no final da era da igreja. Em Mateus 25, 1-13, Jesus retrata a sua segunda vinda como a chegada do noivo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. Saí ao seu encontro, Mateus 25, 6. Então, claramente Jesus fala de si como o noivo que partiu, não apenas por 3 dias entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa, mas por todo o tempo até a